Olá, amigos do Deu 5 Minutos. Olha eu aqui de novo, Ângela Quintino, num novo vídeo. E o tema de hoje é sobre organização. Mas antes de abordar um tema de organização, nós vamos fazer uma pequena viagem no tempo, porque todo o processo de organização é baseado principalmente na própria história, numa experiência de trabalho, mas também numa história pessoal. E o meu projeto de organização hoje aqui, que eu vou dividir em 3 vídeos, porque eu vou falar sobre cozinha, então eu vou abordar o tema dos utensílios de guarda, né, de conservação, dos utensílios de preparação e o terceiro vídeo sobre os utensílios de serviço. Mas como isso se configura hoje na minha vida? Eu agora, há 1 ano em Portugal, posso mostrar para vocês um vídeo lá de 2019, quando eu meti na minha cachola que eu queria trazer um enxoval de cozinha. Dentre outras coisas, eu queria pôr essa casa para funcionar, para cozinhar, para curtir esse momento aqui, sem ter que ficar correndo atrás de comprar tudo novo, tudo outra vez. Principalmente porque, na minha filosofia, eu gosto de escolher as coisas, de eleger os elementos que tenham sua coordenação, que tenham sua lógica. E quando a gente faz isso assim, na necessidade, na urgência, você acaba comprando apenas aquilo que está disponível no mercado e não aquilo que você realmente quer. Então, se esse é o seu momento de vida, se você vai casar, vai se mudar, vai morar sozinho, vai montar uma casa nova, ou se você acha que já chegou o tempo de mudar a sua casa, reformular a sua cozinha, os seus utensílios, faça como eu. Planeje tudo direitinho, faça com antecedência, compre de acordo com esse plano e com o seu desejo e não faça tudo correndo. Vem comigo que eu vou te mostrar desde 2019 o que é que eu pretendia trazer. Trazer todas aquelas coisas, dá uma olhadinha nessa mesa. Pois é, realmente são muitas coisas. Eu mesma me impressiono quando eu olho, porque eu realmente não tinha tanta disponibilidade de bagagem. Porque o que acontece é que nós só temos malas de 23 quilos. E você pode comprar malas adicionais, mas quanto mais malas você compra, mais caras elas ficam. Então, dentro da passagem que eu programei, eu trouxe 3 malas e a Beatriz, que veio comigo, também trouxe 3 malas. Como a Beatriz está em fase de crescimento, de mudança de estilo, tudo isso, ela não se preocupou de trazer muitas roupas. Eu também trouxe uma quantidade limitada de roupas, dentro daquilo que eu mais gostava, que era mais novo, que seria mais útil. E deixei para que eu comprasse as coisas novas e as coisas essenciais aqui. Isso foi uma decisão acertada. Nisso, eu deixei reservado espaço para trazer essas outras coisas legais, bonitas, que iam ajudar a dar essa cara da minha casa, tão distante e tão nova, que era o que se constituía aqui. No meu planejamento, eu escolhi cores, formas e qualidade que me garantissem, além de resistência, muita versatilidade num momento onde eu não teria muitas peças. Então, é por isso que eu quero mostrar o que eu trouxe que foi útil e o que eu agreguei aqui. A ideia que eu quero trabalhar neste vídeo é a ideia da conservação. Então, potes para mantimentos, para sobra de comida que vai para a geladeira, etc, etc, etc.
Normalmente esses potes são quando a gente casa ou quando monta a casa, todo mundo se preocupa com isso, embora seja uma coisa simples, mas existe sempre uma grande preocupação com eles. Só que aí você ganha da mãe, da avó, da sogra, do vizinho, cada um tem uma ideia diferente, uma concepção diferente, e quando você coloca isso tudo no seu armário, parece uma torre de Babel. Ninguém se conversa, os formatos não combinam, a organização não combina, toma um tremendo de um espaço. Se você tem essa situação e os seus potes já venceram a vida útil deles, porque eles também têm uma vida útil, joga fora. Ou como eles dizem aqui, deita fora, passa para outra função, passa para a parte de artesanato, passa para outras funções que não seja mais guardar as comidas. E o que é que a gente pode fazer? Escolher produtos que se empilhem, que se encaixem e que sejam mais inteligentes tanto na hora da gente colocar no frigorífico ou na geladeira, quanto na hora de deixar guardadinhos à espera de serem utilizados no armário. Olha só como funciona super bem se eles ficarem empilhados, né, no mesmo formato. Estes são os meus armários que ficam em cima da pia. E aqui eu coloco os potes plásticos que são menores, então ficam à mão. E os maiores ficam ali em cima. Eu sou uma pessoa que gosta muito de coisas coloridas, então eu elegi os potes plásticos da Sanremo como os elementos de cor que eu teria na minha cozinha. Então eu escolhi 3 tipos de pote retangulares, os quadrados maiores e os quadrados menores. Essa forma retangular e quadrada, ela foi regendo todas as escolhas dos outros itens que eu comprei. Então eu não trouxe potes de vidro do Brasil, então eu comprei potes de vidro quadrados e comprei potes de vidro retangulares. Então eu tenho a mesma linguagem, eu tenho a mesma lógica. E por que isso pra mim é bem legal? Porque na hora de colocar no armário ou colocar dentro da geladeira, as formas quadradas você tem um maior aproveitamento de área e uma melhor acomodação do que os redondinhos. Então deixei as formas redondas e adotei a forma quadrada para todos. Vocês podem até estarem se perguntando, mas para que tantos potes, Ângela? Tem tanta sobra de comida assim? Não. Quando eu vim para cá, eu comprei um jogo que eram 2 de cada cor, então 2 rosados, 2 amarelos e 2 verdes, mas no meio dessa história aqui, dessa pandemia, eu comecei a fazer brigadeiros e as pessoas começaram a encomendar brigadeiros, olha só. E eles viraram excelentes caixas para guardar os brigadeiros. Então eu precisei de várias outras caixas, também pedi que o Denis me trouxesse mais algumas quando ele veio do Brasil, 4 meses depois. Então eu aumentei um pouco a minha coleção. Se eu tiver que definir assim, determinar uma sugestão, eu diria que 6 potes de cada um são mais do que suficientes em 3 formatos diferentes, em 3 tamanhos diferentes. Provavelmente eles não estarão em uso todos ao mesmo tempo, mas você vai escolher de acordo com a porção, com a comida, porque tem alguns dias em que a geladeira fica completamente vazia, dá para guardar o que você quiser lá dentro. Mas tem dias que você volta do supermercado e ela tá completinha. Aí cada espacinho faz falta. Então cada espacinho bem organizado e bem o alimento bem acondicionado, você não vai ter problema de quebrar ovos, de amassar o alimento, de ele ficar mal tampado e estragar ou pegar cheiro na geladeira. Então, a organização também funciona para manter a saúde dos produtos que você está conservando em casa. Organização boa é organização prática. Se ela for complicada, você desorganiza, porque naturalmente as coisas se desorganizam ao longo do dia, do uso, e não volta mais para o lugar. Então, se você tem utensílios que ajudem, as coisas funcionam. No início, esses potes também serviram para guardar os grãos, para guardar produtos abertos, né? Arroz, feijão, esse tipo de coisa. Com o passar do tempo, eu escolhi alguns outros potes que têm me resolvido tão bem que eu nem comprei ainda potes de conservação maiores. Estes são os potes de mantimento que eu utilizo. São potes reutilizados de creme de avelã da Choconussa. E eles têm a tampa plástica que não vai oxidar e o pote de vidro. Eu escrevo os nomes com caneta permanente para não ter confusão
E eles também podem ser lavados sem a caneta desbotar. Quando eu quiser mudar, é só passar um paninho com álcool e escrever novamente. Então, para a gente fazer um grande resumo bem prático e bem eficiente disso, eu vou marcar aqui 5 dicas importantes quando você for utilizar os potes de armazenamento. Dica número 1, escolha cores e formatos que sejam empilháveis, que sejam fáceis de organizar e que sejam práticos na hora de você levar para a geladeira, né, ou para o frigorífico, levar para o armário ou deixar ali no armário guardados à espera. Então escolha bem as formas e pode usar nas cores. Detesto cores na cozinha. Então mantenha todos transparentes, mantenha todos numa cor homogênea, faça de acordo com a forma que te dê mais prazer também na hora, né? Cozinha é uma coisa que está ligada com a sensorialidade, com o sabor, com o cheiro, com o visual, com o prazer. Então, por que deixar só para comida? Deixa nos seus utensílios essa graça, essa beleza, essa decoração também. Dica 2, diversifique os tamanhos para que você possa utilizar, não precisa usar um pote enorme para poucas coisas e nem ficar aqui socando, entuchando aquela sobra de arroz num pote pequenininho. Então tenha pelo menos aí uns 3 tamanhos de padrões menores e alguma caixa maior para guardar alguma sobra maior, alguma coisa específica. Mas via de regra, para o cotidiano, isso aqui resolve 90% do tempo. Outra dica importante, os plásticos, eles são mais adequados para produtos que não têm gordura e não têm óleo. Então eu dou preferência para guardar aqui ou coisas secas ou coisas de baixa oleosidade. Então eu tenho um arroz, eu tenho um feijão, eu até guardo. Mas massas com molho, com muita gordura, carnes gordurosas, aí eu realmente prefiro utilizar os de vidro, porque eles não ficam com resíduos e a limpeza deles acaba sendo muito superior. Só que tem mais um detalhe, próxima dica, utilizar potes no micro-ondas. Esses potes aqui, lembrando que tampa não vai para o micro-ondas, existem tampas específicas, mas tampa não vai porque ela entorta, mas os potes eles até são recomendados para utilização em micro-ondas. Eu procuro não utilizar, porque a própria gordura do alimento começa a soltar e ela vai atacando o plástico, ele começa a ficar áspero, ele começa a ficar danificado e isso vai diminuir muito a vida útil dos seus potes de armazenamento. Então, quando é para ir para o micro-ondas, ou vai para o prato ou para travessas de vidro, ok? A última dica é a dos potinhos descartáveis. Sempre guarde aí alguns deles para os momentos específicos, para que você não tenha que dispor dos seus potes ou que tenha que ficar correndo atrás deles para os amigos, para os vizinhos mais tarde. Então, mantenha assim alguns potes aí na sua organização para que você possa despachá-los sem necessidade de voltarem. E uma dica bônus aqui para vocês. Nunca mantenham os potes fechados no armário, porque o plástico tende a reter o cheiro. Se você os mantiver abertos, eles vão estar sempre ventilados ali e não vão ficar com aquele cheirinho ruim. Mas se por um acaso ficou fechado, ficou com aquele cheiro de plástico, é só dar uma enxaguada que esse odor sai e tá prontinho para usar. E aí, gostaram das dicas? Eu espero que sim. Essa é a metodologia que eu utilizo para cuidar da minha cozinha. Digo que funciona muito bem, para mim funciona muito bem, mas eu sempre faço uma ressalva, cada um tem o seu estilo, o seu jeitinho. Então, utilize essas dicas, mas faça o seu próprio jeito de organização. Encontre a sua forma que te deixa mais à vontade dentro do espaço e também te deixa mais à vontade de recolocar isso, porque organização boa é aquela que se faz com facilidade. Te vejo no vídeo da próxima semana, onde eu vou falar sobre as panelas, os utensílios de preparo, de corte. É a hora do vamos ver. Tá bom? Então não esquece de deixar o seu famoso like aqui no vídeo, se você curtiu. Se você quer acompanhar as nossas histórias, inscreva-se no canal, clica aqui no sininho, porque aí o YouTube te avisa todas as semanas, porque tem vídeo novo, tem sempre conteúdo bacana aqui. Os vídeos são produzidos assim com muito carinho e com a máxima qualidade que eu posso oferecer. Então nos vemos na próxima semana. Um grande beijo. Tchau, tchau!